Fala aí, galera do YouTube, tudo bom? Então, olha que legal, olha o tema de hoje, né? Aulas de jiu-jitsu que dão gás de verdade. E aí a gente vai entender o mecanismo, o que é o gás, né? Por que de verdade, por que esse de verdade? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então bem-vindo aí ao canal, se você nunca apareceu aqui, né? Esse aqui é um canal que fala sobre jiu-jitsu de uma forma diferente aí, talvez de tudo que você já tenha visto, né? A forma como eu abordo o jiu-jitsu, porque eu penso no jiu-jitsu principalmente para gerar condicionamento, gerar saúde, né? Para fazer realmente uma transformação na sua vida e, né, você que é professor, ter uma diferenciação, né? Sair dessa mesmice aí, não ser igual a todo mundo, né? Para que você seja extraordinário. Então, galera, se você gostar do vídeo, curte o canal. Se você já me conhece, já curte logo, compartilha o vídeo aí com alguém que vai ajudar o meu canal, né, a estar se multiplicando. Beleza? Vamos pro vídeo então? Então, galera, como, né, ter aulas de jiu-jitsu que dão gás de verdade, né, o que geram gás de verdade. Isso é muito importante. Eu preciso responder 3 perguntas, tá? Então, eu preciso responder 3 perguntas de fato para que eu entenda, né, para que aconteça o gás de verdade, beleza? A primeira pergunta é o que vai acontecer no final, né? Como que esse meu aluno vai estar, né? Então, assim, eu vou montar as aulas e no final, daqui a, sei lá, 6 meses, 4 meses, 1 ano, se for o período que eu vou montar o treino, como é que ele tem que estar lá no final? O que eu espero que aconteça, né? Ah, eu quero que ele aguente fazer 10 treinos. Eu quero que ele tenha mais força no jiu-jitsu. Eu quero que ele tenha mais pegada, por exemplo, né? Eu quero que ele tenha mais resistência. Eu quero que ele... Não sei o que você planejou, mas no geral a gente pensa no gás, né? Que é a palavra até que eu usei aí. Nada mais é o gás que o condicionamento manifestado, tá? Então, o que seria o gás, né? Gás são mudanças no teu organismo que, quando elas se manifestam, você consegue treinar melhor. Isso é o gás. Então, você consegue fazer uma explosão diferenciada na luta, você consegue produzir força, você consegue fazer a posição que você quer e, se precisar insistir, você vai ter condições de fazer isso. Você vai conseguir recuperar entre uma luta e outra, pensando em competição, e não no próprio treino, né? Então você vai conseguir recuperar bem entre um treino e outro, entre um rola e outro, para poder depois voltar com a mesma intensidade. Aguentar mais treinos, isso também, né, a gente tem aí como gás. Por quê? Isso só aconteceu porque algumas coisas mudaram dentro do organismo do teu aluno. E aí a gente vai para a segunda pergunta, tá? Primeira pergunta é o que? Como eu espero que meu aluno vai estar daqui a um tempo, né? A segunda pergunta é o que tem que mudar dentro do organismo do meu aluno. Então isso é importante, né? Então eu tenho que pensar, olha só, eu tenho que pensar quais são as alterações que vão ter que mudar dentro do organismo do meu aluno para que isso que eu espero dele aconteça, beleza? E a terceira pergunta é quais as estratégias que eu vou utilizar para que essa primeira e segunda pergunta, né, aconteçam de fato. Essas são as 3 perguntas, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, beleza? Então, se atente aí no vídeo que a gente tem muita coisa para conversar de fato. Beleza, então primeira pergunta, né, qual o objetivo, né, no final, como que ele tem que estar no final. Isso tem que ser bem claro. Acho que o grande erro, se não tiver isso, se em uma dessas 3 perguntas o professor falhar, a aula vai por água abaixo, com certeza, não tem como dar certo, porque ele vai se perder. Então essas 3 perguntas têm que estar respondidas. Então, assim, eu tenho que ter isso bem claro. Preste atenção, algumas perguntas podem aparecer também, se você quiser, para melhorar essa tua última pergunta. Por exemplo, eu falei que normalmente a gente pensa que daqui a 6 meses eu quero que o meu aluno tenha mais gás. O cara pensou dessa forma, o professor de jiu-jitsu pensou isso. Beleza, tranquilo, tá? E aí, ele pode fazer outras perguntas, por exemplo, o que é ter gás, né, para ele? Ter gás é ter melhor pegada. Tô supondo que para ele ter gás é ter melhor pegada, ter gás é ter mais força, ter gás é ter mais resistência, tá? E aí ele pensou que fossem essas 3 características aí. Então ele pensou nisso. E ele tem 6 meses para trabalhar, beleza?
Então, a pergunta principal é ter gás, né? Essa é a resposta principal. Só que aí ele subdividiu em 3 etapas, que foi pegada, força e resistência. Então ele vai fazer 2 meses para pegada, então em 2 meses ele tem que responder essa questão pegada, depois vai fazer 2 meses para força, depois vai fazer 2 meses para resistência. Isso na cabeça dele, não estou dizendo que tem que ser assim para todo mundo, só estou dando um exemplo para a gente poder aqui ver, até porque esse vídeo tem que ser, tem que ser um vídeo bom para você, tem que ser um vídeo que você consiga aplicar, beleza? A ideia é essa. Então, pelo menos minimamente você tem que aplicar alguma coisa desse vídeo aqui, né? A ideia não é tomar o seu tempo. Então ele pensou nesses 3 objetivos e dividiu 2 meses para cada um, para que daqui a 6 meses responda a pergunta principal, que é gás, né? Que é o que ele quer que mude no organismo dele. Aí a gente vai para a segunda pergunta, olha só. A segunda pergunta é o que tem que mudar no organismo do meu aluno, dos meus alunos, né? Pode ser meu aluno se for aula particular, dos meus alunos se for aula coletiva, né? Ou particulares, várias aulas particulares aí com o mesmo objetivo. O que tem que mudar? Cara, também se o professor não souber isso, é muito complicado, porque se eu não sei o que tem que mudar, eu não consigo acertar minha estratégia, que é o próximo passo. Consegue entender isso? Porque se agora eu colocar coisas diferentes, por exemplo, suponhamos que eu fale assim, vou dar um exemplo bizarro, tem que aumentar a sobrancelha, né? Vamos supor. E aí vamos supor que existam produtos, tratamentos que aumentem a sobrancelha, beleza? Só que nas minhas estratégias eu faço só tratamento para aumentar o bigode, por exemplo. Eu vou conseguir alcançar meu objetivo? Não, porque eu não identifiquei. Eu não identifiquei direito. Eu estou fazendo estratégias que eu não sei exatamente para que servem. Então tem que ter bem definido o que tem que mudar para responder meu objetivo final. Eu vou pegar esse exemplo aí que foi bem bizarro, mas a gente vai conseguir visualizar. Então, se na minha primeira pergunta, tá? O que eu quero que aconteça no final, o que eu quero que aconteça com o meu aluno no final, o que ele tem que mudar, né? No final lá. Se eu falar assim, eu quero que o meu aluno, vamos lá, tenha uma sobrancelha mais grossa. Esse foi o objetivo. Então, no final, o aluno tem que ter uma sobrancelha mais grossa. Então, o que tem que mudar no teu aluno? Tem que mudar a sobrancelha, tem que crescer a sobrancelha, ela tem que ficar, o pelo tem que ficar mais grosso, né? O maior, sei lá. Beleza? Esse exemplo meio doidinho aí, mas acho que tá indo. E aí, só que na hora da estratégia, tudo que você faz tá sendo pro bigode. Você acha que você vai alcançar seu objetivo? A estratégia tá errada. Você não amarrou a tua estratégia com os seus objetivos. E aí ela não vai responder nem a primeira nem a segunda pergunta. Vai tudo por água abaixo. Daqui a 6 meses, teu aluno não cresceu a sobrancelha, só cresceu o bigode e ele não alcançou os objetivos dele. Então o professor ele tem que ter bem definido os objetivos. Essas perguntas têm que estar bem definidas, tá? Ele tem que ter muita clareza e entendimento para saber o que realmente tem que mudar no organismo do aluno. E depois ele tem que ter recursos de estratégias para responder essas perguntas. Porque se eu identifiquei bem a primeira pergunta, identifiquei bem a segunda pergunta, mas se eu não tiver estratégias para aplicar, complica. E aí o professor tem que correr atrás disso aí, beleza? Mas vamos lá. Então, o que tem que mudar, né, para ele ter o gás, que é a nossa principal aí, né? Eu falei que aulas que dão gás. Então, eu identifiquei que no final ele tem que ter gás, tem que ter um condicionamento melhor, tem que aguentar mais lutas, tem que se recuperar mais rápido, né? E as capacidades físicas do jiu-jitsu, ele tem que manifestar da melhor forma possível, né? Beleza. E aí, o que tem que mudar? Então, galera, eu preciso, pro rola em si, né? Eu preciso que ele tenha... Qual é a característica do jiu-jitsu? A característica do jiu-jitsu ele é uma atividade aeróbia, né? Quer dizer o quê? A luta ela dura mais de 3 minutos, então já é uma característica aeróbia, já tem bastante oxigênio dentro da célula, por isso dessa característica, tá? Porém, o que limita o atleta na hora da luta não é o condicionamento aeróbio dele, é o condicionamento anaeróbio. O que é isso, Lúcio?
a célula funcionando predominantemente com pouco oxigênio, na parte dela de pouco oxigênio. Qual é essa parte, Lúcio? É quando ela está utilizando muita glicose como fonte de energia. Pô, Lúcio, isso é pesado demais para mim. Não, peraí. Lembra que eu falei lá no começo de ser extraordinário, de sair da mesmice, de não ser igual a todo mundo? Então, quer ser extraordinário, tem que saber isso. Tem que ir além. Quer ir além? Isso é para poucos. Talvez você não aguente escutar até o final do vídeo. Tudo bem, tá tranquilo. Existem outros vídeos aí que dá para você ver. Mas se você quer aqui acompanhar de fato, então acompanhe meu raciocínio, que nós somos, né? A gente é aí do bonde do extraordinário. Vamos sair da caixinha de todo mundo, ok? Então, olha só o que eu falei. Eu falei que o jiu-jitsu predominantemente tem bastante oxigênio dentro da célula. Show! Lúcio, eu entendi. Isso é aeróbio, né? Então, quer dizer condicionamento aeróbio que ele precisa? Não, peraí. Ele também precisa de condicionamento aeróbio. Mas essa é a característica do jiu-jitsu geral. Mas a característica de fadiga, o que faz o teu aluno parar uma luta, o que faz ele cansar uma luta, é porque ele está com excesso de hidrogênio ali. E isso é causado porque ele utilizou muita glicose como fonte de energia. E o que isso quer dizer, Lúcio? Olha só como tu vai entender agora. Ele dá muitos picos de intensidade alta durante a luta. Ele dá aquela explosão para passar guarda, e dá aquela explosão para finalizar, e dá aquela explosão para raspar, ele dá aquela explosão para defender. Ele faz muita tensão na musculatura por um tempo curto de muita intensidade. E isso ele não consegue só através do oxigênio, que seria a metabolização de gordura, né? Ele precisa de glicose. Então, esse tipo de atividade gera muito hidrogênio. Esse tipo de atividade dentro da célula libera muito hidrogênio. E esse hidrogênio, ele dá, a gente chama de estresse por acidose, fadiga por acidose. Ele gera um caos ali, aquele ambiente fica muito ácido e atrapalha o bom andamento da célula. E aí o teu corpo, o teu músculo fala assim, ó, para que eu não aguento mais, para que eu não aguento mais. E aí você para. Consegue entender isso? Beleza? Por que é importante entender isso? Porque a partir daí a gente consegue fazer uma aula fantástica para esse cara, ok? Então, isso é o determinante para a fadiga. Então eu preciso gerar um condicionamento aeróbio dele de base, né? E eu preciso gerar uma capacidade dele suportar essa acidose. E quem entra aí nessa acidose? O famoso lactato, que o pessoal fala muito de ácido lático, né? Por que ele é importante? Porque é ele, tá, que vai pegar esse hidrogênio de dentro da célula e vai jogar para fora da célula. Então eu preciso ter uma grande capacidade de produção de lactato. Isso é ótimo, isso é muito bom. E eu preciso que ele vai tirar, ele é o único cara para me ajudar nesse momento, para tirar o hidrogênio de fora da célula. E depois eu preciso de uma grande eficiência de tirar esse lactato dali. Mas como é que eu faço isso com o jiu-jitsu, Lúcio? Aí tá a grande pegada. Nessa terceira pergunta, eu tenho que responder essa terceira pergunta são as estratégias que eu vou usar. Quais as estratégias que eu vou utilizar para isso? Aí você tem que buscar estratégias que você tenha bastante treinos longos e também bastante treinos curtos, mas de preferência que nem sempre eles coabitem na mesma aula, eles existam na mesma aula, para que o teu organismo tenha bem definido o que é um e o que é o outro, e você consiga se adaptar nisso. E aí, claro, né, você vai pegar a tua aula de jiu-jitsu, e aí você pode, os treinos curtos, por exemplo, você não falou que ia melhorar a força, né? Você pode trabalhar bastante essa pegada de força com seus alunos, usar várias estratégias aí que tem aqui com treinamento de faixa, treinamento curto de intensidade, tem aqui no canal. Pesquisa aí que você vai achar bastante vídeo sobre isso e muito mais informações. E você também tem que utilizar os treinos longos, se você não querer resistência para ele, você pode botar esses treinos longos aí para dar essa resistência que você precisa para ele. Conseguiu entender como a minha estratégia está respondendo a minha segunda pergunta e a minha primeira, né? A minha segunda estratégia vai causar as adaptações da segunda pergunta. No caso, a minha estratégia da terceira pergunta causam as adaptações da segunda pergunta, que respondem a minha primeira pergunta, que é como ele vai mudar lá no final. Essas três perguntas, tá? Essas três perguntas são fundamentais. Se você não tiver bem definido essas três perguntas, o seu condicionamento na aula possivelmente está à deriva. O que é deriva? Ele está indo para qualquer lugar. Para onde a maré está levando ele está indo. Aí pode ser que alguns alunos seus realmente, né, porque você não tem nenhum método
Você não tem um método para treinar, você não tem uma estratégia, você não tem uma sistematização do teu treino. Então, pode ser, Lúcio, eu dou bastante drill e dou vários rollers, isso ajuda? Não. Mas que vários rollers são esses? Em que fase que você tá? Tá respondendo que pergunta agora isso? São rollers de quanto tempo? E o intervalo? Qual é o intervalo que você tá dando? Né? Teu corpo tá percebendo o quê? O corpo do teu aluno tá percebendo o quê? Se você não souber, isso aí complica muito, porque o resultado pode ser qualquer um. Alguns alunos podem se adaptar porque você pensou e outros não. Agora, quando você tem tudo sistematizado, aí só pode dar bom, só vai dar certo, porque a tua estratégia vai levar o organismo de todo mundo para aquele caminho ali. Os cálculos do tempo certinho, isso é muito importante. E aí eu vou te dar uma dica legal aí, né? Eu, Lúcio Flávio, uso o método 7, que é um método que eu criei dentro do Jiu-Jitsu, né? Que hoje eu já tenho ajudado muitos professores aí a utilizarem, que já tem feito curso comigo e utilizo. O que é o método 7? É uma sistematização do treino de Jiu-Jitsu, tá? Para gerar condicionamento e saúde, tá? Que é dividido em fases. Então, cada fase, eu divido em 4 fases o método 7. Cada fase, tá? Eu respondo uma pergunta bem específica para no final eu conseguir responder essa pergunta maior, né? E aí eu tenho estratégias de utilização, treinos longos, treinos curtos, né? Vai entrar treinos com faixas, tem horas que não, porque do intervalo, né? E aí pensando em competição, quando tem competição, essa 4ª fase, ela é o período competitivo, comportamento de treino é outro, né? Dentro dessa sistemática tem os treinos intervalados, os famosos hits aí que a gente vê que a galera faz muito em musculação, nesses programas aí de condicionamento, a gente pode trazer isso para dentro do Jiu-Jitsu. Beleza? Espero ter te ajudado, espero mesmo ter te ajudado, tá? Realmente é uma visão diferenciada. Talvez agora, a primeira vez, não fique tão claro para você. O vídeo está aqui no YouTube, assista várias vezes. Eu vou trazer outras informações, como eu já trouxe bastante informação em relação a isso, tá? Segue aí, tá? Se você for professor e tiver instrutores, indica o canal aí para eles, que tem muita informação no meu Instagram, no Sparkle e no Telegram. Eu também sempre estou trazendo informações para vocês. Beleza, galera? Então, te vejo no próximo vídeo.